Olá, muito boa noite para você que nos acompanha em mais um Conversa Salgada, que agora vai fixar a data de segunda-feira como seu dia de transmissão. Hoje vamos falar de um assunto que foi notícia na semana passada. E chegamos, então, àquele número simbólico, né, os 100 primeiros dias de uma gestão. E, nesse caso, falaremos da gestão municipal, da Adriano Ramos. Então é isso, na última semana, melhor dizendo, completamos 100 dias de administração Adriano Ramos frente à Prefeitura de Paranaguá. Com a elevada expectativa por mudanças na forma de governar, o atual prefeito tem sido lembrado e também cobrado a respeito de promessas de campanha, que foi muito propagada ao longo do período eleitoral. Uma delas é dar um basta na farra da Paranaguá Saneamento. A outra ação muito explorada durante a campanha foi a melhoria na questão do transporte coletivo municipal, que, vamos e venhamos, é difícil de aturar. Além disso, o atual prefeito precisará tratar a administração pública com a transparência pela qual ele alertou que faltou na gestão anterior. Então, para debatermos esses assuntos relacionados à administração municipal, se já é possível ou não atribuirmos aí um cenário positivo para o atual prefeito, ou se ele ainda estaria patinando naquilo que a gente possa dizer com relação à administração municipal, eu convidei dois especialistas em política. Um deles, Maurício Vitor, advogado e, como eu coloquei ali, fiz questão, analista político, porque o é. E o outro é o ex-vereador Thiago Kutz, uma pessoa com quem eu tive o prazer de trabalhar ao longo de 8 anos na Câmara Municipal e conheço bem a forma como ele pensa a cidade e a forma com que ele se pronuncia a respeito da cidade. Maurício Vitor, Thiago Kutz, por favor, faça-se presente em nossa programação do Conversa Salgada. Inicialmente, uma boa noite e obrigado pela participação de ambos. Thiago? Boa noite, Angel. Boa noite, doutor Maurício. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho de política hoje, né? Doutor Maurício, e o Coxa na Série B, como anda? Confesso que não tenho acompanhado. Estou iludido. Vim de verde. Vitórias. Vim de verde. Aí, homenagem. Uma boa noite, Angel. Boa noite, Thiago. Um prazer estar com vocês essa noite. Inicialmente, doutor Maurício Vitor, eu vou começar com um amigo pela experiência que tem junto à política local.
Já é possível fazer uma avaliação da administração municipal Adriano Ramos? Bom, vamos lá, Angel. Você me perguntou, agora eu vou pedir 2, 3 minutinhos para a gente fazer um introito aqui para entender melhor uma cobrança, né? E uma análise em 100 dias. Bom, nós estamos falando de Paranaguá. Paranaguá é uma cidade que vem de um mesmo grupo político na administração municipal há 32 anos. Portanto, pessoas que tinham intimidade com a gestão e sabiam do que estavam tratando. Nós vamos fazer análise de 100 dias de uma nova administração, a administração do Adriano Ramos e seu grupo político, um novo grupo político, né? Um grupo político que a gente pode dizer que estava com experiência política, porque vem se ensaiando desde 2008, né, para ocupar espaços na administração. Ocupou espaço no Legislativo e agora, né, depois de muito tentar, lutar, colocar as posições para a população, chegou à administração. Então, nós temos aí uma situação clara de um grupo que vai ser testado, né? Está se iniciando no poder. De outro lado, um grupo que saiu era experimentado. Sofreu a oposição desse grupo que entrou, né? Então, naturalmente, agora está fazendo oposição ao grupo que entrou. Nesse sentido, temos duas situações. Uma cobrança forte, né, de quem saiu, mais uma compreensão da população na minha análise, justamente por esse contexto que eu acabei de colocar. 100 dias, Angel, significam menos de 7% do que será uma gestão de 4 anos. E 4 anos, convenhamos, ainda será pouco para a gente comparar com 32 do que foi um período de longo gestar de uma cidade por um outro grupo político. Ainda assim, né, é necessário e é preciso se fazer críticas, análises. E, nesse sentido, a minha sensação é que, de fato, nós ainda não temos uma administração em campo como ela deveria existir, né? E não se poderia esperar isso, por esse introito que eu acabei de colocar, mas temos algumas boas impressões. E a primeira que eu gostaria de citar, antes de passar a palavra, é a do diálogo, a clara modificação no trato, na forma de como o alcaide, o prefeito, se relaciona com os entes municipais. Autoridades, lideranças, enfim, servidores, a modificação na forma, no trato. Então, mudou-se de uma situação de, vamos dizer, maior autoridade para mais diálogo. O que é melhor para a cidade, nós vamos descobrir ao longo do tempo. Thiago Kutz, sua experiência de 8 anos no Legislativo Municipal, 4 deles trabalhando diretamente com quem é hoje o atual prefeito do nosso município. Quais eram suas expectativas e se é possível apontar alguma situação que já deixa um indicativo de uma marca Adriano Ramos na gestão do município? Olha, o Dr. Maurício falou uma coisa muito certa, né? Que é um grupo que nunca assumiu o poder, né? Que sempre esteve ali, uma boa parcela sempre esteve dentro da política, inserido da política, mas na oposição, né? Sempre com pedra na mão e nunca, de fato, como vidraça. E também a gente, então, desse ponto de vista, lembrando da campanha, e todo prefeito faz campanha dessa forma, né? Falando que eu sei como fazer, eu sei como as coisas devem acontecer e do meu jeito é melhor do que o meu concorrente. Todo prefeito faz campanha dessa forma, né? Nenhum deles fala que vai entrar para aprender. E ninguém que tá aí hoje, né, nesse grupo do poder, é sem experiência. Todo mundo já estava inserido dentro da política, né? Então, a gente espera que sempre no comecinho, bem no comecinho, tenha ali um período de transição. Você pode pegar a pessoa que seja o melhor expert em qualquer coisa, ainda que mude, por exemplo, de empresa, no setor privado, né? Tem sim um pequeno delay ali até a pessoa se adaptar, se ambientar, mas a gente espera que tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi dito como eu tenho experiência, ou melhor, experiência não,
mas eu tenho as ideias, eu tenho os projetos, eu tenho os caminhos para fazer a cidade melhorar, que isso comece a aparecer rápido, né? Algumas questões crônicas da nossa cidade aí que merecem bastante atenção, que merecem também aí uma política então nova, porque justamente foi isso que foi vendido para a cidade, né? Que vocês estão à mercê da política antiga, da política velha, e que esse grupo que entrou se vendia como a nova política, né? Um jeito diferente, um jeito novo, um jeito sem aquele coronelismo de fazer as coisas. Então a gente espera essas mudanças. Doutor Maurício, uma das questões que podem soar muito positivas à administração do Adriano Ramos é que ano que vem nós teremos uma eleição para governo do estado, nós teremos uma eleição para presidente, e o nome do atual governador, ele é muito ventilado para formar, quem sabe, uma chapa no executivo na esfera nacional. Consequentemente, os investimentos em todo o Paraná, e em Paraná agora não vai ser diferente, eles vão ocorrer. O Adriano pode se beneficiar muito nesse sentido, ou não? Certamente. Na verdade, a gente até já está vendo isso, né? Porque mal se iniciou o governo atual e já foi também anunciado pelo governo do estado um investimento bem razoável aí para a cidade de Paranaguá. Eu não sei se havia alguma indisposição com o governo que saiu, né? Para esperarem o início do novo governo, ou se é apenas um trato político, né? Vai assumir um novo governo, vamos oferecer algo para esse novo governo, e me parece que é um investimento de mais de 40 milhões aí numa revitalização da área do mercado municipal, da área da General Carneiro, né? E isso é algo assim muito que vai se tornar muito visível, né, para qualquer cidadão parnanguara. Mas há outras questões do governo do estado muitíssimo importantes para a cidade. Às vezes não diretamente para a cidade, mas, por exemplo, os investimentos que serão feitos na área portuária. Na área portuária se pretende construir, e com um investimento de mais de 2 bilhões de reais, o que ampliará a capacidade do porto, mas que para isso também se faz necessário dotar de infraestrutura a cidade. Vai haver a construção do chamado Moegão, né, que é uma infraestrutura ferroviária para desafogar o sistema ferroviário e, portanto, dar maior trânsito à cidade. Há em estudo, lançado na semana passada, uma licitação vencida por uma empresa para realizar um projeto de estudo socioambiental, jurídico e econômico para uma nova estrada que liga a BR-101, na altura de Garuva, a BR-116, na altura do Bairro Alto, em Antonina, um pouco mais para cima, com ramais para o Porto de Antonina e para a PR-508. Todos esses investimentos aí vão trazer, sim, um reflexo muito forte para a cidade de Paranaguá, mas que precisa ter uma gestão organizada para que os investimentos sejam acompanhados também de investimentos na cidade para dotá-la de infraestrutura, porque, convenhamos, Paranaguá hoje está praticamente caótica por uma falta de visão de desenvolvimento, de futuro, de gestões passadas. Se me permitem, vou citar só qual é o meu ponto aqui. Hoje, Paranaguá está dividida entre norte e sul. O porto é o norte, né? O norte deveria ter sido reservado, o norte e o noroeste da cidade, para a zona de desenvolvimento portuário. Hoje temos Jardim Iguaçu, Vila Marinho, Padre Jackson, Vila Guarani, Guadalupe, Vila Alboite. Todas essas situações, esses bairros já estão misturados com a atividade portuária. Tivéssemos feito um desenvolvimento adequado da cidade no tempo certo, a Bento Rocha seria uma entrada e saída para tráfego pesado de caminhões e teríamos reservado Ayrton Senna e Bento Munhoz da Rocha Neto Estradinha, Belmira Sebastião Marques, exclusivamente para tráfego de veículos e para habitação nessa região da cidade. Então, há que se tomar cuidado com esses investimentos que eu acabei de mencionar, que podem ser benéficos, mas muito maléficos para a cidade, se só aumentar o caos do trânsito urbano. E aí a pergunta que eu te faço, Thiago, é justamente essa.
se você entende que a logística, principalmente da mobilidade urbana do município, vai estar adequada ao recebimento desses investimentos, que certamente trarão mais cargas ao município, por consequência, uma quantidade de veículos ainda mais sufocando nas nossas ruas. Teremos capacidade de pensar essa cidade em razão do que está por vir com relação a investimentos do governo do estado? O investimento sempre é bem-vindo, né? A gente nunca vai recusar, de forma alguma, e qualquer que seja, em qualquer área. Hoje a cidade não está preparada, não. A gente já falava isso na Câmara, que ao longo dos últimos anos várias empresas foram ampliando a sua capacidade, né? A gente via ali os estudos de impacto de vizinhança, acompanhava cada empresa tentando ampliar a sua capacidade, e a gente já falava, cada um está ampliando a sua capacidade em 2, 3, sei lá quantas vezes, mas não tem estrada para escoar, né, para chegar seja farelo, grãos, o que quer que seja, não tem estrada para caminho para entrar e para sair. Vai chegar algum momento que a cidade simplesmente vai parar. E é o que tem acontecido nos últimos tempos e com muita frequência. A cidade está parando sempre, né? Então, a gente olha também do ponto de vista, aí a gente teve uma e com muita demora, com muito atraso, mudança no plano diretor, né? O Dr. Maurício falou sobre algumas áreas que são mais próximas aqui ao Porto, que deveriam estar reservadas para, né, que se promova mais atividade portuária e deixe de ser uma zona de residencial, né? No plano diretor anterior, ele foi pensado dessa forma, infelizmente não foi colocado em prática, tanto é que algumas dessas áreas voltaram a ser, por exemplo, Vila Guarani, eu acho que pegou até um pedaço da portuária, voltou a ser, se eu não posso estar errado no termo correto, mas talvez uma zona de requalificação urbana. Tá voltando, a ideia do plano é voltar que seja realmente uma área residencial, e não mais como um espaço de expansão do porto, né? Das empresas que estão aqui em função do porto. E isso é um problema muito grande, porque a gente não tem aqui, talvez em Paranaguá, um exemplo seria Curitiba, que tem, acho que é o Instituto tem um instituto que é o IPUC, tem, por exemplo, de Planejamento Urbano de Curitiba, que eles estão pensando a cidade há vários anos para frente. E acho que se tornou um grande hábito dos prefeitos que vêm, né, depois, é normal, vem um, fica 4 anos, pode se eleger mais 4, no máximo 8, de repente muda, mas que eles dão continuidade ao projeto, dão continuidade. Claro que tem as suas marcas, as suas impressões pessoais, a sua política pessoal, mas o projeto global é mantido, né, a fim de você levar para algum lugar. Aqui parece que a gente não sabe direito para onde quer ir. A gente quer ir para algum lugar, quer ir para frente, quer desenvolvimento, mas a gente não sabe direito que desenvolvimento a gente quer. E como a gente vai chegar lá é uma pergunta que nunca ninguém responde, porque basicamente a gente sabe que vai desenvolver, mas não sabe até onde, não sabe quando, né? Ou pelo menos não tentou planejar isso. Porque uma das questões que envolvem a administração pública, além do seu chefe do executivo, é o corpo técnico com quem ele trabalha. Aí a pergunta é direta. As cabeças pensantes que estão lá, elas são capazes de conseguir resolver esses problemas que os amigos elencaram, a começar pelo Dr. Maurício Victor? Olha, é a fase de testes, né? São os 100 dias aí que vão demonstrar se esses quadros escolhidos têm capacitação, se organizaram o suficiente para tocar as suas secretarias daqui para frente e tocar nesse sentido, né? Porque Paranaguá precisa de planejamento para que os investimentos não se percam. Você não pensar que vai haver um desenvolvimento da zona portuária, que vai haver uma área atingida por um determinado tráfego e fazer lá, por exemplo, uma rua para passagem de veículos leves, você vai perder essa rua, né? Porque vai passar um veículo pesado, aquele pavimento que você colocar vai se deteriorar e destruir. Então, os investimentos precisam ser pensados e planejados. Falei antes do planejamento, o Thiago tocou bem no ponto aí da questão de cidades como Curitiba, que fazem isso a médio e longo prazo, que é a minha queixa em relação a Paranaguá, que não houve esse planejamento de médio e longo prazo, né? Ela foi só crescendo e se expandindo e até se amontoando, né? E se a equipe não se sintonizar e não começar a pensar já, nós já estamos atrás, né? Já estamos com
defasagem em relação a isso. Se a equipe não conseguir se sintonizar e se planejar, nós teremos, sim, dificuldades da gestão para frente. Por quê? Porque ela veio, como bem lembrou o Thiago, para ser uma administração nova, diferente, né? E se ela não se planeja, ela corre o risco de trazer mais do mesmo, que não é a expectativa que os eleitores depositaram. Me parece que houve uma saturação do que vinha ocorrendo na cidade e houve uma aposta em algo diferente. E acho que essa aposta ainda está valendo para o eleitor e ainda está em testes para o gestor. Mas é tudo aquilo que eu imagino esteja na cabeça do gestor para realizar. Vai precisar de equipe. Thiago? Sabe que justamente a palavra acho que é essa, né? O eleitor, o povo de Paranaguá, estava saturado da política que governava Paranaguá já há muito tempo. E acho que foi isso que trouxe um resultado assim expressivo, né, na eleição do prefeito atual, Adriano Ramos, que foi uma coisa assim, né, muito expressiva a votação em relação aos outros candidatos. E talvez essa esperança do novo, essa forma nova de diálogo, seja com os servidores, né, essa forma nova de fazer as coisas, talvez leve para algum lugar, né? Ou, como também foi dito, talvez não, talvez vai ser simplesmente mais do mesmo, e vai chegar daqui a alguns anos, né? E lembrando que a próxima eleição já está aí há 3 anos e alguma coisinha, né? Porque já a eleição é antes de finalizar o mandato atual. Então, a eleição já está aí, 3 anos e alguma coisinha, e começa a se organizar já bem antes, né? Como vai ser. Talvez chegue lá na frente, a população vai falar assim, a gente tentou o novo, a gente tentou o diferente, e a gente teve talvez o mais do mesmo, e talvez o mais do mesmo que não foi nem próximo do que a gente esperava, né? E que isso vai ser uma grande preocupação para o prefeito Adriano Ramos para uma reeleição, né? Então a gente espera que essa nova forma de dialogar, que consiga levar Paranaguá para outros caminhos. Eu acho que teve os servidores no passado, tem um quadro muito bom de servidores na nossa cidade, isso a gente não pode negar. Tem o que não é bom? Tem, mas tem uns que são muito bons, como em qualquer empresa, da mesma forma. Tem o bom empregado, tem um empregado que não é tão bom, né? O empregado que é ótimo, mas talvez a forma como a política, né, quem determinava a forma como eles deveriam agir, fez com que algumas coisas não tivessem talvez tanta liberdade para, por exemplo, trabalhar tanto aí nessa questão do planejamento, em seguir o planejamento, talvez em usar aquilo que é uma prerrogativa, né, do servidor concursado que já passou pelo estágio probatório, de bater o pé e falar, não, é assim que a gente precisa fazer a cidade, eu sou técnico, né? Eu lembro de muitos secretários que passaram, muita gente que falava assim, eu sou técnico, Não. As pessoas, quando estavam ocupando o cargo político, ela pode até ter a sua essência técnica, mas elas estavam ocupando o cargo político. E o técnico de verdade é o efetivo. É aquele que está ali todos os dias, que vai passar a gestor, passa 1, 2, 10, ele vai continuar lá. Então, essas pessoas precisam manter um plano para a nossa cidade e bater o pé e falar, olha, é assim que a gente vai fazer. Não deixar acontecer, por exemplo, como ficou ali o centro da cidade, a gente já não tem habitação suficiente em Paranaguá, não tem um plano sério de habitação. E no centro da cidade, nas áreas que tem mais infraestrutura, por exemplo, as únicas unidades que são construídas custam aí pelo menos 700 mil, acima de R$1 milhão. Isso não é casa popular, isso não é casa que gente que não tem a realidade do brasileiro, do parnanguara, né, que ganha salário mínimo, um pouco acima do salário mínimo, não é a realidade dessas pessoas de comprarem essas casas. Então a gente precisa trabalhar nisso. Doutor Maurício, o Thiago tocou num ponto, e ele é muito verdadeiro, esse ponto da pressa. Uma eleição termina e ela já começa outra em seguida. De fato, nós estamos a menos de 3 anos e alguns meses do início do período eleitoral, e a gente sabe que o último ano de qualquer gestão, ela se volta exclusivamente para aquele processo de reeleição. Então, o tempo é curto mesmo, a ampulheta ela ganha uma velocidade significativa. Mas eu quero te fazer uma pergunta sobre a questão de
o Thiago menciona que nós vínhamos, ambos, melhor, mencionaram que nós tínhamos uma política de pessoas que já estavam desgastadas perante a sociedade. E aí surge o nome do Adriano como alguém que estava ali se experimentando, chega ao poder, porém, com a velocidade com que as coisas e as decisões precisam ser tomadas, e se não conseguir cumprir aquilo que a população anseia, nós teremos duas questões: o retorno ou o surgimento de novas lideranças. E aí essa é a pergunta: Paranaguá consegue formar novas lideranças ou nós estamos fadados a termos sempre os mesmos nomes? Uma pergunta difícil, né? Eu vou rememorar o que eu disse antes, né? Havia no poder na cidade um grupo político que perdurou, bem ou mal, o mesmo grupo político por cerca de 32 anos, né? Então, isso denota aí que havia uma satisfação, né, da sociedade, da cidade, e que, como é natural acontecer, houve um desgaste, uma fadiga. Acho até que demorou, né, para ocorrer essa fadiga, porque normalmente essas coisas mudam com mais rapidez. Vou sugerir que eu acho que a paciência com relação a um novo grupo político tem que ser maior, dada essa condição, né? São pessoas que não estão habituadas à gestão, embora tenham feito suas promessas, tenham feito os seus projetos, mas não vão acontecer da noite para o dia, até porque a gente precisa da adaptação do servidor para com a nova gestão, novo ritmo, né? A gestão precisa saber instigar o servidor a colocar essa qualidade de que o Thiago falou, que nós temos quadros muito preparados na prefeitura, e de fato temos, e que podiam estar adormecidos, tranquilizados, né? E aí, no decorrer da gestão, isso pode vir a acontecer e haver aí, sim, numa próxima eleição, um antagonismo entre o que está e que vai pretender continuar para fazer mais daquilo que apresentar nesses 4 anos, em relação àqueles que saíram, seja qual for o ator daqueles que saíram, que venha para uma disputa posterior. Mas acho difícil que a gente tenha uma terceira via assim tão rápido, tão breve, porque houve uma quebra depois de muito tempo, né, de um grupo político. E não creio que isso seja um sinal de que possa surgir mais uma vertente aí com chances para uma próxima eleição. Então, eu imagino que o que vai se apresentar para um próximo pleito, na minha análise, é o que está sendo feito agora, né, com o que for apresentar aí a questão do Adriano, que estamos apenas com 100 dias, que lembre-se, né, tem muito pela frente para demonstrar onde quer chegar, né? Pode ser que não chegue, né? Pode ser que os instrumentos disponíveis não sejam possíveis para que a gestão venha a concluir tudo aquilo que ela pretendia. Mas se os sinais forem no sentido daquilo que prometeu, ela estará apta a disputar a reeleição. E aquele grupo que saiu, certamente, também tem credenciais para vir a disputar uma próxima. Uma terceira via, não me parece que seja viável, pelo menos não no cenário que temos hoje. Tiago, eu quero acrescentar também essa questão, a possibilidade de termos novos nomes, porque ou nós estamos fadados a ficarmos com pessoas que nós já ouvimos e já vimos em questão daquilo que podem ou pretendem fazer pela cidade, mas e também com relação ao Paranaguá Saneamento, porque ela é uma empresa que causa um desgaste para a sociedade, e o atual prefeito mencionou que a farra iria acabar. Você acredita que essa farra vai acabar? Olha, só pegando para finalizar o gancho do tema que eu estou entrando nesse, né? A construção da campanha do Adriano, ela veio desde lá do primeiro mandato dele, né? E a gente já viu ali que tinha um grupo muito fixo com ele, né? Pessoas que estavam muito crentes ali, uma hora ele vai chegar no poder. Essas pessoas continuaram com ele por bastante tempo, até agora ele ser eleito, né? E isso foi sendo construído aí por alguns anos. Então, talvez nesse pequeno, curto espaço até a próxima eleição, talvez não surja mesmo essa terceira via, mas às vezes no mais do mesmo, é um caminho muito fértil, é um terreno muito fértil para quem já estava falando assim, vocês viram que não foi bom, né? Então, você sabe o que eu tenho a oferecer, eu vou melhorar,
e acreditem que eu vou melhorar um pouco e a coisa pode dar zebra. Agora, sobre essas farras, né? Aquela coisa assim, né? Tem algum remédio, a maior parte dos remédios são ruins, né? E quem tem que dar, igual dar remédio para filho. Eu não tenho filho, mas é fácil qualquer um fazer esse exemplo, né? Quem dá o remédio, geralmente a criança dá como mal, né? E o outro, um pai ou a mãe, ou alguém que deu o remédio, fica como mal. E quem foi lá depois fazer o carinho, né? É o bonzinho. Então mudou o papel agora, né? E está na mão do prefeito Adriano de dar muitos remédios, né? Em relação a Paranaguá Saneamento, dar remédio em relação à aviação Rossio, né? E vários outros temas, a limpeza pública na nossa cidade, né? São muitos remédios, todos eles muito amargos, que das duas uma, né? Ou vai ter que fazer, vai dar o remédio, vai sustentar a palavra, ou vai ter que recuar. Vai ter que recuar e vai ter que reconhecer. Vai falar, gente, eu achei que era mais fácil. Eu achei que era mais simples. Eu achei que era possível fazer. Reconhecer. Falar, eu falei uma coisa, eu não consigo fazer. Porque, por exemplo, o contrato da aviação Rossio já acabou aí há bastante tempo, né? Já está num não sei nem se dá para chamar de um subcontrato, não é nem prorrogação, porque também não foi prorrogado. É uma coisa assim, sem forma, uma coisa estranha, que foi feito pela gestão passada e que precisa ser resolvida agora. O da Paranaguá Saneamento, isso foi discussão muitas vezes dentro da Câmara, né? Continua ainda vereador, né? O vereador Adalberto, muitas vezes foi atacado lá na Câmara, inclusive pelo ex-líder do prefeito Marcelo, por conta de ter trabalhado na Paranaguá Saneamento, né? E a gente sempre falou, sempre que eu saí em defesa, e defendi muitas vezes o doutor Adalberto lá, olha, primeiro que quem estava com a caneta na mão ali, naquele momento, né, 2022, 23, 24, é quem tem que resolver. Quem tem o poder para resolver. Ficar falando que não consegue, ou que não é capaz, porque fulano ou beltrano fez alguma coisa, sabe lá quando, 10, 20, 15 anos atrás, não tem muito sentido. E agora esse discurso não pode ser repetido, né? Precisa ser colocado de forma bem clara. Quem está com a caneta na mão sou eu. Eu sou o prefeito atualmente, Adriano Ramos. E tem que resolver todas essas mazelas da nossa cidade. Confesso que, e aqui é a opinião de jornalista, de que o divisor de águas será justamente as concessionárias, porque a cidade ela tende a ter o seu desenvolvimento através de investimentos relacionados ao governo do estado. Certamente teremos aí a melhora significativa no nosso centro histórico, trazendo os turistas para verem coisas bonitas em nossa cidade, que não sejam só as belezas naturais, mas também as estruturais. Acredito também que o Porto de Paranaguá deverá aumentar a sua carga de ISS, retribuindo ao município aí com impostos aquilo que traz de ônus, né? Porém, a administração pública atual, ela se comprometeu em duas situações muito claras, né? A melhoria do transporte público, quem sabe o transporte com ar-condicionado, Paranaguá merece, mas para isso uma nova concessão. O problema é que a família Gulinha é dona de todas as concessões do estado do Paraná, e aí como que faz? O modo operante é o mesmo, e aqui a gente tem que ser claro. E a questão da Paranaguá Saneamento, o advogado está aí para não nos deixar mentir, contratos assinados são difíceis de serem desassinados, se assim eu posso deixar a população clara no sentido do que pode ou não acontecer com a Paranaguá Saneamento. Doutor Maurício Vitor. Veja, a questão da aviação Rossio, me parece que é um imbróglio mais imediato, né? Porque o contrato já cessou, está havendo uma renovação para poder atender aí a continuidade por mais 6 meses e há uma exigência do poder público em relação à empresa. Eu acho que essa é uma questão que senta-se à mesa e se resolve, até porque Paranaguá não é uma cidade de pouca arrecadação, ela precisa organizar a sua arrecadação. E eu digo isso porque a gente pode falar de forma comparativa, né? Eu conheço um município, por exemplo, exatamente do tamanho de Paranaguá, até um pouquinho maior em termos de população, mas pouca coisa, vamos dizer que seja igual, com um orçamento que é quase a metade de Paranaguá e ele consegue se administrar.
É uma questão de bem aplicar o orçamento. Então, bem aplicando o orçamento, uma boa conversa com a empresa que faz o transporte público pode transformar esse transporte público. Mas é preciso seriedade, tranquilidade e paciência em negociação e em conversas para que essa situação se resolva, ela se desenvolva, sem imposição, mas sem afrouxamento. Porque a empresa, obviamente, ela vai buscar cada vez mais o seu lucro. É natural, é uma empresa de iniciativa privada, ela presta o seu serviço e quer lucro, e quer o maior lucro possível. Compete ao poder público demonstrar que o lucro possível é menor e é necessário prestar um melhor serviço em alguns pontos. Bom, é uma promessa, né? Paranaguá Saneamento. Eu entendo que nós estamos diante de uma realidade que é muito complexa nesse caso. Por quê? Porque, de fato, lá no início, o contrato originário foi um contrato muito mal feito, passível de nulidade, de fato, por uma série de descumprimentos de cláusulas contratuais. Há muitos anos atrás eu participei de levantamentos muito sérios a respeito disso, inclusive com propositura de ação civil pública contra esse contrato. Mas isso, nós estamos falando do ano de 2010, 2011, né? São mais de 15 anos passados. De lá para cá, houve mudança da empresa concessionária 2 ou 3 vezes, sendo que a atual está há menos de 10 anos, eu acho, na gestão desse contrato. Então, também imagino que o diálogo aí vai ser o melhor caminho para que você consiga encontrar um consenso, porque, como você disse, o contrato está assinado, né? Ele precisa ser cumprido ipsis literis. Uma disputa judicial para uma rescisão contratual, ela é traumática. Disse o Tiago há pouco do remédio, né? Seria um remédio amargo, uma rescisão contratual com uma recomposição para alguém cuidar dessa questão muito importante para o município, que é o saneamento básico, a água potável e a coleta de esgotos. E precisa se organizar na cidade, é um dos grandes problemas de Paranaguá. Então, me parece que o Adriano foi muito incisivo em campanha. Como disse o Tiago, foi muito incisivo na sua atuação na Câmara em anos passados em relação a isso. Mas, enquanto prefeito, ele precisa ser incisivo com a empresa, porém, ter em mente que o diálogo, que me parece ser a maior qualidade, inclusive, dele, é algo que precisa ser travado à exaustão para se encontrar também o maior interesse público para a gestão desse tipo de contrato. Quer complementar, Tiago, a possibilidade do Adriano Ramos sentar à mesa com Viação Rossio e Paranaguá Saneamento e pelo bem daquilo que o doutor Maurício entende ser pela cidade, o diálogo com empresas pelas quais foi aventado que seriam inimigas da cidade? Esse é o espólio que ele recebeu e que não tem como fugir, né? Do prefeito anterior e dos que antecederam o anterior. Acontece que ele vai ter que sentar sim para conversar, né? Ontem mesmo eu precisei pegar o ônibus, né? Dia de domingo não tem uma pessoa que você encontra nos pontos de ônibus que não reclamam do horário dos ônibus, né? Todas, porque primeiro que é muito reduzido, muitas linhas saem de circulação e algumas coisas assim que até, por exemplo, tem uma lei, se eu não me engano, do próprio prefeito Adriano Ramos, enquanto era vereador, que fala sobre colocar Wi-Fi, obrigatoriedade de colocar Wi-Fi nos ônibus da nossa cidade, né? Disponibilizar esse serviço. Então, tem tantas outras que foram criadas na Câmara, também garantir, por exemplo, que os ônibus parem em determinados horários para algumas pessoas, por exemplo, para mulheres, em pontos mais seguros, às vezes tem alguns que não são tão bem iluminados, tem muitas alterações para se fazer para melhorar a qualidade, os próprios ônibus também estão sucateados, né? Foi permitido que a idade lá original nos contratos fosse ampliada assim ao máximo, muito, tanto é que estavam comprando ônibus velho de outras cidades onde lá não poderia mais circular esses ônibus e trazendo para Paranaguá, né, para garantir aí os ônibus e talvez no menor custo possível e mesmo assim ganhando, seja
como era na passagem, ou ganhando depois quando se tornou esse processo de passagem gratuita, né, que as pessoas, tarifa zero, que as pessoas elas não pagam ali na catraca, mas elas pagam, né, pagam sim, pagam muito, dizia o ex-vereador Valdir Leite, que tinha tido até um acordo se eu não me engano, de cavalheiros, uma coisa assim que ele falava entre o ex-prefeito e a empresa, né, para garantir esse sistema, e pagava-se muito. A empresa Paranaguá Saneamento também, muitas coisas que foi tentado mudar junto a eles, e que em nenhum momento eles abrem mão, né? Por exemplo, a tarifa, não ser mais a tarifa mínima de 10 metros cúbicos, mas sim 5 metros cúbicos, o custo que quando sai dos 10 metros cúbicos vai de 11 até 20, se torna um valor assim absurdo, astronômico a diferença de um para o outro. Quando passa de 20, então é pior. E principalmente, né, acontece que é uma coisa que veio das gestões anteriores e que, como o doutor falou, né, o saneamento é importantíssimo. Como que você vai tirar a água das pessoas, ou vai permitir simplesmente, né, a gente até cogitou questão de fazer um plebiscito, consultar a população, ter base para uma possível cancelar esse contrato, né, fazer um distrato ali de forma unilateral pela prefeitura, mas sempre pensando num plano para que a coisa continue a funcionar, porque não tem como que você vai deixar a população sem água até eu contratar uma outra empresa, né? Então isso não tem como acontecer. E é esse o ponto em que essas empresas também colocam a faca no pescoço, né? Tá bom, eu tiro os carros, não vão circular, fica sem transporte na cidade, vai virar um caos. Não tá bom, a gente desliga as bombas, fica sem água na cidade, vai ficar um caos. É ruim com água suja como vem? É horrível, é péssimo, mas pior ainda é sem água. Infelizmente é um caminho que você não tem fácil uma saída que vai ser a melhor de todas. Ou você vai, querendo ou não, vai ter ônus e bônus em todos os caminhos possíveis. Infelizmente, eu também concordo que a situação não vai ser nem um pouco fácil, porém, se conseguir êxito, aí está reeleito. Essa, para mim, é o grande X da questão. Conseguiu êxito, está reeleito, independentemente de outras situações que elas podem, aí nos 4 anos a mais de uma reeleição, se resolver. Mas Paranaguá Saneamento e Viação Rossio, para mim, mata a charada aí. Se ele coloque em prática aquilo que parece ser a maior qualidade, que é o diálogo, a capacidade de ouvir e de falar, né, de levar em frente uma conversa boa, né, para chegar a um denominador comum bom para a população, eu acho que tem chance de ser bem sucedido nas promessas que fez, de resolver, se não 100%, pelo menos em boa parte, os dramas desses 2 problemas, que não são os únicos da cidade, mas estão aí mais à vista justamente por causa da discussão de campanha eleitoral. Agora, nós estamos nos aproximando, o tempo passa muito rápido no nosso final do programa, mas tem 2 questões, uma delas são as contas públicas, né? O ex-prefeito Marcelo Roque deixou salários bem significativos para a classe do servidor público, com implementação de vale à saúde, vale à alimentação, enfim. Situações essas que devem gerar aí problemas para o Adriano Ramos, caso não consiga, na mesma medida, entregar essas benefícios para o servidor público. E, doutor Maurício, eu lembro que, a partir do ano que vem, a isenção do imposto de renda, ela subiu a faixa. Por consequência, o município pode ter um déficit em arrecadação. Isso já é aventado por muitos prefeitos que são contrários a essa lei do imposto de renda, que o governo federal elevou para a faixa de R$5.000 a isenção. Preocupa as contas públicas, sabendo que Paranaguá, e também tem essas questões que envolvem o mundo, né, as tarifas de Trump com China, nós não sabemos se nós vamos passar por períodos de déficit na nossa balança comercial, e o Porto de Paranaguá, apesar de, com os investimentos que se propõe, aumentar a sua capacidade de exportar, mas os fatores externos podem nos prejudicar nesse espaço de tempo. Bom, eu vou até excluir os fatores externos, porque nós estamos sujeitos aqui a aumento de carga tributária já faz algum tempo, né? Nós estamos aumentando a carga tributária em todos os setores, e essa pequena redução que você mencionou aí, que pode ocorrer, né, porque depende da aprovação do Congresso na isenção do imposto de renda, certamente será compensada com alguma outra arrecadação,
e que vai onerar mais um pouco aí alguma das classes da população brasileira. Então, antes mesmo de falarmos, né, de eventuais tarifas externas e tal, nós estamos com problemas internos realmente graves, e esse é um ponto em que você fixou a discussão, que eu acho realmente muito importante. Começamos pelo seguinte: o orçamento que está nas mãos do prefeito Adriano esse ano é um orçamento preparado pela gestão anterior, né? Pelo prefeito anterior. Então, estão lá recursos alocados para as secretarias, para os investimentos e para as manutenções, conforme um planejamento necessário da gestão que saiu para entregar a gestão ao próximo gestor. O Adriano terá todo esse ano para tomar conhecimento de como fazer a gestão desse orçamento para se planificar para o ano que vem. Então, se a equipe se entrosar, se ele conseguir enxugar a máquina, como era também uma promessa de campanha, né? E eu acho sempre que dá para enxugar a máquina. Veja, eu acho, inclusive, que embora os nossos servidores públicos sejam muito valorosos, que a gente precise ter um bom corpo técnico no município, também entendo que a máquina pública sempre está um pouco além do que o necessário em relação ao que se vê na iniciativa privada, né? Então, as despesas públicas precisam ser melhor controladas. Então, o Adriano tem esse ano inteirinho para entender como funciona, para ver onde estão alocados os valores, para que no ano que vem planeje o orçamento a seu modo, né, com uma economia de recursos que se espera, encontrando ele onde estavam havendo vazamentos de recurso para que seja melhor aplicado. Então, ainda em que pese que a gente possa ter um cenário desfavorável a nível nacional ou internacional, nós temos condições de, com uma gestão bem feita, encarar isso. E mais, considerando o bom entrosamento Porto-Cidade, há que se levar também reivindicações do município ao ente portuário, porque o ente portuário é o ator principal da arrecadação do município, é o ente principal empregador do município. Eu acho que sim também, né? O servidor público municipal tem um efetivo grande, mas o que o Porto emprega direto e indiretamente também, eu acho que é, inclusive, mais importante na cidade. Mas os ônus que o Porto deixa para a cidade devem ser melhor compensados, e isso vem se buscando há muitos anos. Então, toda essa negociação e essa tratativa deve fazer do ano que vem um ano de gestão efetivamente Adriano Ramos. E aí nós vamos ter, de fato, uma análise do que será a efetiva gestão do Adriano Ramos. Então, fazendo análise dos 100 dias, né? 100 dias a gente pode pincelar, mas o ano que vem a gente pode escrever com caneta o que vai se esperar dos 4 anos de mandato. Thiago Kutz, as contas públicas sempre foram alvo de discussões acaloradas na Câmara Municipal de Paranaguá, e teremos aí cenários que eles são incertos para o futuro. O que esperar da gestão Adriano Ramos nesse ponto? Gostei muito da palavra que o Dr. Maurício falou, que o termo, o ator principal da arrecadação realmente é o Porto de Paranaguá, né? O Porto de Paranaguá é o pai rico de Paranaguá. Talvez isso justifique porque a gente, né, a cidade que a gente tem com tanto potencial para tantas outras atividades, por exemplo, como a turística, que Morretes está aqui do lado, vive disso, né? Tanto potencial também turístico que nunca se desenvolveu de forma séria, né? A gente tenta, patina, tenta, mas não vai, parece que para frente tanto quanto poderia. Não que não tenha uma estrutura, mas poderia ser muito mais. Talvez não tenha se desenvolvido, porque a gente sempre teve esse pai rico, né? Quando a gente estava na pandemia, a maior parte dos municípios, as pessoas desempregadas, ou tendo que fechar o comércio, recebendo menos, precisando de auxílios, né? Muitos municípios passando, a palavra correta é perrengue, e Paranaguá estava dando aumento de vale alimentação para o servidor, né? Estava dando reajuste, honrando o reajuste. Isso porque tinha uma fonte
de arrecadação e de boa arrecadação, né? A gente não vive em Paranaguá de arrecadação de IPTU, não é o grande forte, o ISS, né, do comércio local, dos prestadores de serviço local, não é essa a principal fonte, é o porto. Talvez esse cenário externo, essa briga aí que está aí, Estados Unidos, China, né, talvez até possa trazer, e em economia nunca tem só bônus, né? Acho que nem na vida a gente, nenhum lugar tem só bônus, sempre tem bônus e tem ônus. Talvez traga até uma possibilidade maior de exportações de produtos aqui para sair do Brasil, né? Uma movimentação maior aqui, quebre ainda mais dos recordes do Porto de Paranaguá, mas claro que daí também às vezes acaba causando impactos em outras áreas. A gente ganha um pouco mais aqui. Opa! Probleminha aí, mas fica, Thiago, fica tranquilo. Ao vivo é assim mesmo. Ganhando um pouco mais, acaba ganhando um pouco aqui, perdendo um pouco ali, mas eu acredito que assim, mesmo olhando para trás, quando a gente estava na pandemia, né, a gente tinha essa principal fonte de arrecadação garantida, né? Então, sabendo administrar, sabendo como usar esse recurso e principalmente colocando ali em prática aquilo que foi dito lá atrás, que aqueles que passaram antes desse que está, que usavam o recurso de forma mal administrada, que gastava demais em algumas coisas custavam muito mais do que deveriam, sabendo administrar bem, Paranaguá tem tudo para ir para frente. E focando nessas outras vertentes que a gente tem aí para também ampliar a arrecadação, ampliar as ofertas de emprego, mais oportunidades para a nossa cidade, com certeza absoluta, a gente tem um potencial enorme. E é o que todo mundo que não mora em Paranaguá não consegue compreender como que Paranaguá, que cidade que já existia antes mesmo de existir o que hoje é determinado como estado do Paraná, né? Não existiam as linhas de onde hoje as divisas, onde fala que é o estado do Paraná, já existia Paranaguá. Como que a maior cidade, a cidade mais antiga, era a cidade antes de existir de fato o estado, que não é uma das mais desenvolvidas, né? É uma contradição muito grande. Concluiu, Thiago? Concluí. Perfeito. Além das contas públicas, eu quero chamar a atenção dos amigos a um detalhe. O Adriano, então, ele entra com a expectativa de toda uma sociedade de mudanças. Porém, nós três o conhecemos. Na opinião de você, o Adriano está mais preocupado ou mais otimista depois desses 3 meses, desses 100 dias na prefeitura, sabendo daquilo que vai precisar resolver? Ele estaria mais otimista, na opinião de vocês, ou preocupado em ter descoberto que, digamos, que o buraco é bem mais embaixo? Posso começar, então? Por favor. Eu penso que é o momento de estar mais otimista. O preocupado foram esses 100 dias. Preocupado para aprender como é que a máquina está, saber onde é que estão os recursos, saber como está funcionando, se entrosar com o servidor, instigar o servidor a fazer aquilo que eventualmente estivesse com timidez ou com vergonha de começar a fazer junto com essa nova administração, entrosar a equipe, e daqui para frente tem que ser muito otimista e tem que ser muito altivo, né, para poder levar a administração à frente. O líder é que inspira confiança aos seus liderados. É ele que terá que demonstrar que ele irá chegar onde ele prometeu que chegaria, para que todos possam acreditar. Eu queria fazer um efabulativo aqui em relação ao turismo que o Thiago mencionou ali, né? Falou de Morretes. Eu sou um pouquinho mais antigo que vocês em Paranaguá, tá? Então, eu ainda sou do tempo que Paranaguá era, sim, uma cidade turística. Eu sou do tempo, no final da década de 70, em que a estação ferroviária, aos sábados pela manhã, aos domingos pela manhã, ficava lotada, porque descia um trem cheio de passageiros e tinham 10, 11, 15, 20 ônibus esperando em frente à estação ferroviária, ônibus que desciam de Curitiba para pegar esses passageiros do trem e levar no Zátar, no Abude, no Casa Velha, no Danúbio, no Bob, e por aí vai, né? No Bob's e por aí vai. Paranaguá tinha essa questão do turismo gastronômico, era muito claro.
E ainda era estendido com o mercado de artesanato, com o mercado do café. Isso existiu em Paranaguá, era para ter ido dali para melhor. Lamentavelmente não foi o que aconteceu e hoje não temos nem o trem chegando em Paranaguá. Morretes soube aproveitar-se disso e está lá. Aquilo que eu via em Paranaguá há 35, 40 anos atrás, hoje está acontecendo em Morretes. Mas nós temos potencial para que isso ocorra novamente, tá? Não necessariamente com o trem, porque tem as dificuldades da linha férrea, mas com capricho ali na área central da cidade, revitalizando o patrimônio histórico, revitalizando aquela beira-rio e dando limpeza, um trato e o nosso sistema gastronômico sabendo oferecer novidades, eu boto fé que a gente tem condição de voltar a atuar nessa área. Tiago, Adriano estaria mais otimista com o que está por vir ou ainda mais preocupado em razão daquilo que, porventura, pode ter encontrado de dificuldade? Até essa expressão buraco mais embaixo, tem uma grande amiga que fala isso, que é a Zélia, fala que com ela o buraco é mais embaixo, né? Tá mandando um abraço para ela. A gente quer acreditar, eu concordo com o Dr. Maurício, tem que estar otimista. Todo prefeito precisa ser otimista, né? Afinal de contas, ele tem aí um período, não importa em que período ele está, ainda que falte 6 meses para finalizar o mandato, ele ainda precisa continuar otimista, né? A gente espera isso dos prefeitos, inclusive vota lá esperando nisso, mas acho que ele também está preocupado, porque, e deveria, acho que eu também estaria, porque a gente sabe que tem muita promessa, sabe que Paranaguá, aquele resultado, eu volto a falar, né, foi 70 e alguma coisa % da votação, né? Não lembro o valor exato agora, mas um valor muito expressivo. Aquele resultado não foi porque a população queria só mais um para estar ali, né? A população espera muito do Adriano. E ele se propôs a isso, não foi uma coisa que ele estava ali fazendo sua campanha normal, como todo mundo, e a população, de repente, começou a imprimir em cima dele uma expectativa gigantesca. Não foi assim, foi realmente algo que ele procurou, um caminho que ele traçou, né? Eu acompanhei a campanha, eu ajudei, eu fiz campanha para ele, ajudei na campanha, falei com muitas pessoas, pedi voto para ele e pedi no mesmo discurso que ele estava pregando ali no seu material, nos seus vídeos, né? Aonde iria visitar, por onde iria fazer as caminhadas. Então, é uma esperança que a população absorveu dele, né? E ele tem muito para corresponder. Como a gente falou aí, alguns exemplos, né? O saneamento, o transporte, algumas coisas que são crônicas. A gente tem, não podemos esquecer também o custo que a gente tem na nossa cidade com a limpeza pública, que é assim proporcional por habitante. Chega em alguns casos, você olhar outras cidades, é uma coisa assim absurda, né? A gente gasta muito e vê muito pouco. Tem os seus motivos, tem os seus porquês, isso dá margem para a gente passar aqui uma noite inteira discutindo sobre isso, mas então a população está esperando que esses problemas crônicos da nossa cidade, ainda que não vamos fingir que existe um mundo encantado, que não vai mudar da noite para o dia, né, que não tem pode plim-pim-pim que resolva, mas que a gente consiga pelo menos ver mudanças, que a gente consiga ver as coisas acontecendo de uma forma diferente, que não seja, como o Dr. Maurício falou lá atrás, só mais do mesmo, porque aquele resultado da eleição era para não ter mais do mesmo. Essa é a expectativa da cidade, é o que eu ouço das pessoas, o que eu converso com as pessoas na rua e o que eu ouço delas, né? A gente não quer mais do mesmo, a gente votou na esperança de não ter mais do mesmo. Senhores, eu tinha absoluta certeza que ao convidá-los nós teríamos um programa de um nível elevado, pela coerência na fala, pela inteligência no modo, na linha de raciocínio e nas posturas que os amigos iriam adotar nos assuntos colocados. Porque Paranaguá, muitas vezes eu percebo que a discussão ela sempre é levada para ou falar muito mal de alguém
ou falar muito bem de alguém. Os dois pontos, para mim, eu não vejo êxito para a população. Então, a gente precisa analisar as coisas de uma forma fria, mas também colocando as verdades, cada um dos seus pontos de vista, e eu tinha certeza que ao convidá-los, nós teríamos um programa, como eu mencionei anteriormente, num nível bastante elevado. Já deu nossa 1 hora, poderíamos aqui discorrer a respeito de outros assuntos referentes à administração municipal, que os amigos com certeza iam matar no peito e iam sair jogando. Tenho certeza que o nosso público gostou, ele foi muito significativo, os comentários de vários estão aí, vereadores, aqueles que se candidataram a vereador, amigos nossos que estão aí mencionando, fazendo menções a respeito da fala de ambos. Então, meu muito obrigado, Thiago Kutz, eu torço para o seu sucesso em todas as suas áreas, profissional inclusive, porque eu sei da sua capacidade de pensar. Doutor Maurício, uma pessoa que já tem um renome renomado na cidade, na área da advocacia, e ainda mais nas questões que envolvem a nossa política. Mais uma vez, meu muito obrigado, e pode ter certeza que em outras ocasiões estarei chamando-os para a gente ter essa conversa salgada. E de salgada, ela é só uma forma de fazer uma alusão ao sobrenome desse que vos fala. Porque, longe de querer fazer polêmicas que venham depois aí a causar dissabores nas pessoas, esse não é o perfil do Conversa Salgada. Doutor Maurício, muito obrigado. Eu que agradeço a ambos, tá? Aos nossos telespectadores da noite, amigos, né? E a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a nossa Paranaguá. Para mim é sempre um prazer, tá? Eu torço, vibro e espero que a nossa Paranaguá ande cada vez mais para frente. E a gente, no que depender dos nossos esforços, dos nossos sonhos, eu gostaria de ver Paranaguá cada vez progredindo mais. Thiago. Obrigado, Angel, pelo convite. Obrigado, doutor Maurício, pelo diálogo hoje que a gente teve. É sempre muito construtivo. E sempre que for para falar de político de Paranaguá, e sempre para a gente levar a cidade para o melhor lado, afinal de contas, a gente vive aqui também. A gente quer o melhor, a gente quer viver num lugar bom, a gente quer viver num lugar saudável, que tenha qualidade de vida, então a gente sempre está procurando o melhor para a nossa cidade, a gente está sempre à disposição. Eu torço para o Adriano por 2 motivos. Um, porque ele é o prefeito da minha cidade, e outro, porque ele usa a cruz de malta no peito. Aí não tem como não torcer. Senhores, muito obrigado. E numa outra ocasião estarei fazendo contato WhatsApp para que a gente possa participar do Conversa Salgada, ok? Ótimo, boa noite. Boa noite. Valeu, queridos. Ficamos por aqui em mais um Conversa Salgada. Na próxima segunda-feira estaremos novamente por volta das 21 horas, 21h30 no ar, para tentar trazer uma conversa agradável a todos que nos assistem e nos acompanham. As redes sociais do nosso Instagram estarão alguns recortes desse programa, no YouTube ele estará na íntegra. Curte as páginas lá que vai nos ajudar bastante. Um abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana.